Oi pessoal, estamos de volta e nós vamos continuar falando sobre os critérios para a localização dos estabelecimentos de carnes e derivados. Agora nós vamos ver critérios que estão descritos nas normas complementares, tanto as normas de bovino como de suínos. Então vamos lá. Na localização da indústria deve-se considerar a capacidade de fornecimento de matéria-prima da região, né? Esse ponto ele é decisivo para o estabelecimento de carnes e derivados, a gente vai explicar mais a fundo por quê, e outros fatores como disponibilidade de água e energia elétrica, área, tipo de terreno e as vias de acesso. Então, alguns fatores, gente, têm um peso maior do que outros, né? Quando a gente vai escolher o local para a instalação do estabelecimento de abate. E esses fatores aqui, ó, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles podem viabilizar ou inviabilizar o estabelecimento de carnes e derivados, tá bom? Então, vamos começar falando sobre essa questão da matéria-prima, né? A facilidade de obtenção da matéria-prima ou a capacidade de fornecimento de matéria-prima da região. Por que que é tão importante? Por causa dos custos relacionados ao frete, tá? Porque esses custos, eles são pagos por quem? Eles são pagos pela indústria frigorífica. Então, o estabelecimento, ele tem que estar localizado num raio, né, numa região que permite ele buscar matéria-prima em volume suficiente para atender às suas necessidades em um raio aí máximo de 400, 500 quilômetros, porque senão, fora disso, o custo do frete passa a ser muito elevado, tá? E outra coisa que a gente tem que considerar é a quantidade de animais que são transportados. Se a gente for fazer a conta, uma carreta, ela comporta 27 toneladas de carne. Agora, um caminhão boiadeiro, ele transporta quantos animais? 20 bois. Se a gente for considerar o rendimento de carcaça de um boi em torno de 50%, está efetivamente levando ali 10 carcaças, né? Efetivamente levando, porque o restante é o quê? O couro, o mocotó, é a cabeça, é o conteúdo ruminal, é o trato gastrointestinal. Então, esse custo fica elevadíssimo, né? Se estiver muito distante do ponto de origem dos animais de abate. Isso vale para todas as espécies. Os estabelecimentos, antigamente, né? Qual que era a ideia das empresas? Estar situadas próximas aos pontos consumidores, às cidades, aos centros de consumo. E aí o tempo foi passando, né, e foi percebendo que o correto, o ideal é estar próximo de onde? É estar próximo dos centros produtores de matéria-prima, para ter essa facilidade de obtenção de matéria-prima. Por isso que hoje os grandes abatedouros frigoríficos, as grandes marcas de bovino estão localizadas onde? Na região Centro-Oeste, na região Norte, né? Já tem vários frigoríficos aí migrando para a região Norte, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, né? O Triângulo Mineiro, São Paulo. Por quê? Porque é onde tem uma maior disponibilidade de matéria-prima. Já os estabelecimentos de suínos e aves, onde que eles estão concentrados? Eles também estão concentrados nos locais onde há uma maior disponibilidade de suínos e de aves, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente vai considerar é essa disponibilidade. Há realmente a disponibilidade de matéria-prima a um custo acessível, compatível para viabilizar o funcionamento da indústria, né? Isso tem que ser colocado na conta. A mesma coisa, igual a aula sobre estabelecimentos de carnes de bovinos e suínos, por isso que a gente está dando ênfase aqui a essas duas espécies. Então, o estabelecimento abatedouro frigorífico que vai abater animais da espécie suína, o que ele tem que observar? Se há uma disponibilidade, tem que estar próximo dos locais produtores de suínos, das granjas, né, de uma região que realmente produza suíno. Considerando ainda os custos com frete. E no caso de suínos, mais importante ainda, por quê? Porque esse animal, o boi, o bovino é um animal mais resistente, né? Ele resiste mais ao transporte, a mortalidade costuma ser bem baixa. Agora, no suíno, não. O suíno é um animal menos resistente, ele é mais suscetível à ocorrência do estresse térmico. E aí a gente, se essa distância for muito longa, o que pode causar? O aumento da mortalidade, das perdas durante o processo. Então, realmente, isso pode ficar muito caro.
A distância dos centros consumidores, ela também é importante, né? Para quê? Para permitir o escoamento da produção, para reduzir os custos com frete também. Só que aqui esse custo ele vai ser menor, por quê? Porque nós estamos levando um volume de carne, seria uma grande quantidade de carne para o centro consumidor, ok? Então é mais barato você levar uma carreta carregada de carne, de cortes embalados, do que você trazer, né, do centro produtor de uma distância maior, os animais, porque você tem a mortalidade e você não está levando só o produto, né? Você está levando carne com osso, com sangue, com cabeça, com o trato gastrointestinal completo, ok? Também facilitar, como eu falei, o escoamento da produção, esse produto chegar aos centros consumidores, né, em quantidades que atendam aos estabelecimentos, considerando, claro, os custos com frete. Da mesma forma, a norma, tanto de bovino como de suíno, ela também tem uma exigência relacionada à localização, de maneira a evitar proximidades com indústrias poluidoras, com lixões, com canaviais, em pontos distantes de fontes emissoras de mau cheiro, de potenciais contaminantes, da mesma forma que está previsto lá no artigo 42, tá? Então, no artigo 42 tem um item, se eu não me engano, o item 1 ou 2 já traz essa mesma informação aqui, essa mesma exigência. Então, esse estabelecimento ele tem que estar localizado, afastado dessas fontes emissoras de mau cheiro. Que outra exigência nós temos com relação aos estabelecimentos? Nós temos a exigência com relação ao fornecimento de água. Então, lá no artigo 42, nós temos a exigência relacionada à água e nas normas complementares também. Qual é a grande preocupação com relação à água, gente? A preocupação está em 3 aspectos. A quantidade de água, né, para uso industrial, ou seja, a demanda de água do estabelecimento, quanto que ele realmente necessita de água, a qualidade dessa água, uma vez que o próprio decreto e as normas complementares exigem o quê? Que a água utilizada nos processos industriais ela seja potável, tá? E segundo, os custos disso. Quer dizer, tem água? Não, não tem, mas aí eu vou ter que trazer de onde? Qual vai ser a minha fonte, de água? É poço artesiano? Ela é subterrânea? É água de superfície? Tem um custo isso, né? Para você montar a instalação, para bombear essa água. Há necessidade de tratamento ou apenas de cloração? A cloração também é um tipo de tratamento, mas tem situações em que essa água vai ter que ser tratada. Tem uma estação de tratamento de água no estabelecimento. E tudo isso vai adicionando o quê? Custos. E ainda é mais barato ter essa estação de tratamento de água do que usar a água da rede pública de abastecimento, que aí sim fica extremamente caro e inviabiliza, né, completamente a atividade. Então, toda vez que a gente vai orientar o empresário com relação à escolha do local, né, com relação a essas questões de projeto, de instalação do frigorífico, a gente tem que pensar nisso daqui. Você tem água em quantidade suficiente, mas Lara, qual que é a quantidade suficiente? Ô, gente, essa questão de água, ela tem sido muito discutida, né, ela está até um pouco polêmica aí nas indústrias, por quê? As normas complementares, elas são normas mais antigas, tanto a de bovino como a de suíno, né? Mas elas preveem um volume de água por animal. Por exemplo, a de bovino prevê 800 litros por bovino abatido e a de suíno prevê 850 litros, mais ainda que o boi, porque tem 3 chuveiros na sala de matança do suíno, tem o tanque de escalda, né, que a gente não pode esquecer dele também. Mas a questão é, por que essa parte da água ela vem sendo muito discutida? Porque hoje nós temos as questões, né, nós temos que nos preocupar com o meio ambiente, com a sustentabilidade, não que antes não tivesse essa preocupação, já tinha, mas hoje é preciso rever esses processos usando o mínimo possível de água, de maneira a garantir, né, a obtenção higiênico-sanitária do produto, mas sem haver desperdícios. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, essa questão da água, ela vem sendo revista, inclusive, né, nos tempos atuais, justamente para quê? Para não consumir, não gastar tanta água. Mas o que a gente tem que considerar? Esses 3 aspectos aqui sempre, tá? Sempre. Isso aqui, ó, tá na norma de bovino e tá na norma de suíno. Essa coisa aqui ficou errada. 850 litros por suíno abatido, tá? Disponibilidade de água potável em abundância para suprir as necessidades diárias do estabelecimento. Olha só,
podendo-se utilizar águas de superfície, então cursos d'água, açudes e fontes, e ou de profundidade, são chamadas águas subterrâneas, os poços artesianos. Então a empresa, o frigorífico, ele pode usar a fonte de água que ele quiser, desde que essa água seja potável, tá bom? Outra coisa importante com relação à água é que o estabelecimento, caso ele seja água de superfície, por exemplo, muitas vezes essa água precisa ser tratada. Já as águas subterrâneas, elas precisam ser apenas cloradas, que é considerado um tipo de tratamento também, mas não é tão complexo como a água de superfície. O volume diário mínimo de água disponível, né? Então, ele deve ser calculado em função do número máximo de abate de suínos por dia. Então, 850 litros por suíno abatido, é o que prevê na norma complementar de suínos. Para um abate de 500 suínos dia, eu estou falando de 425 mil litros de água. Então, é muita coisa, gente. É uma necessidade, é uma demanda muito elevada. Eu trabalhei em um estabelecimento, neste caso específico do estabelecimento que eu trabalhei, não era um estabelecimento de suínos, era um estabelecimento de aves. E o que aconteceu? O estabelecimento fechou, porque todo dia faltava água. E a água acabava durante o abate. E era aquela confusão, a gente não tinha como acabar o abate, porque faltava água. Imagina o que é um abatedouro de aves sem água, né? Qualquer abatedouro sem água é um caos. E aí, então, nós tivemos que paralisar as atividades, o proprietário, ele tentou de todas as formas, né, água de profundidade, abriu vários poços artesianos, mas não dava água no volume necessário para a realização das atividades do estabelecimento. E com isso, né, todo dia tinha essa questão de faltar água, o estabelecimento não podia aumentar a capacidade de abate, ele não tinha nem como abater aquela capacidade que estava prevista na sua documentação em que ele foi registrado, e aí a coisa foi se tornando inviável. Então, água, gente, é uma coisa importantíssima, tá? Quando vocês forem prestar consultoria, orientar o estabelecimento, tem que falar bastante sobre isso aqui, porque isso pode parar a atividade. O aproveitamento de águas de superfície exigirá tratamento eficiente completo, olha só, compreendendo a instalação de estação de tratamento de água. A estação completa, floculação, decantação, filtração e cloração. No caso de águas de profundidade, como eu disse, né, desde que livres de matéria orgânica, será exigida apenas a cloração. Lara, como que eu sei disso? Olha, quando você vai fazer o registro do estabelecimento, lembra que eu falei que tem uma lista de documentos lá no site do Ministério da Agricultura e no site do órgão fiscalizador estadual também, né? No caso o IMA tem, a ADAB tem na Bahia. Então você vai pegar essa lista e lá tem inclusive um item relacionado à água, que é apresentar, né, uma análise de água, tanto físico-química como microbiológica, para mostrar que essa água é potável. E nessa documentação de registro, nesse memorial econômico sanitário, você precisa descrever quais são as fontes de água que o estabelecimento vai utilizar, o volume de água, os reservatórios, a capacidade desses reservatórios também. Ou seja, o órgão fiscalizador, gente, ele só vai aprovar aquele estabelecimento que ele percebe o quê? Que aquele volume de água que você descreveu ali, aquela fonte de água, aquele volume de água, vai atender a demanda que você está pedindo. Então, se você colocar que tem lá só 10 mil litros de água que você quer abater 100 suínos, não tem como. Por quê? Porque o seu volume de água não é compatível com a quantidade de animais que você quer abater por dia. Então, todas as informações, elas são o quê? Casadinhas, justamente para quê? Para permitir que o órgão fiscalizador faça uma avaliação do seu projeto e veja se ele realmente tem condições, tem viabilidade, ok? Porque a preocupação do órgão fiscalizador qual é? O aspecto higiênico-sanitário, né? Então, sem água é impossível você ter controle sobre seus processos higiênicos sanitários. E como eu havia mencionado, água de superfície tem que ter o tratamento de água completo. Águas subterrâneas, desde que livre de matéria orgânica, apenas a cloração. Eu vou fazer o registro do estabelecimento. O que eu tenho que mostrar? Uma análise de água. Sem essa análise da água que você vai utilizar, gente, não registra o estabelecimento, tá? Aí tem aquelas historinhas, sempre tem uma pessoa mais esperta, né? Ah, Lara, eu trouxe aqui, ó, o proprietário já chegou para mim, eu trouxe uma garrafinha de água lá de casa para fazer análise, porque a água do frigorífico era ruim. Então, assim, coloca a gente numa situação, eu falei, olha, mas o senhor, não adianta o senhor colocar essa garrafinha de água que o senhor trouxe da casa do senhor. Por quê? Porque quando registrar, o fiscal, ele mesmo vai coletar essa água.
A equipe dele vai coletar essa água todo mês, porque tem que fazer análise. E aí, o que vai acontecer? Se a água não estiver dentro do padrão de potabilidade, o estabelecimento vai ser fechado. Então, é aquela coisa, né? Não adianta querer dar um jeitinho, porque aqui, ó, é um ponto de estrangulamento, é um programa de autocontrole, né? Todo mundo aí que trabalha na indústria sabe, nós vamos ter que ter descrito isso aqui no processo, né? No programa de autocontrole, tem que ter planilhas específicas para o monitoramento da qualidade da água, dosagem de cloro e análises mensais, né? Da qualidade dessa água para apresentar para o órgão fiscalizador. Então aqui são alguns reservatórios de frigorífico, né? Fornecimento de água, poço artesiano, aqui uma caixa, né? Um clorador, a gente vai mostrar. Essa cloração, ela é obrigatória, então o uso de cloradores automáticos de comprovada eficiência instalados junto às tubulações que conduzem a água de abastecimento para os depósitos elevados, para os reservatórios. E a cloração, ela é a última etapa do tratamento de água. Gente, então a cloração, ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória e está descrita lá no nosso programa de autocontrole. Ela tem que estar entre 0,2 a 2 ppm, né, de cloro residual livre. Não é cloro total, né? É o cloro residual livre, tá? Então aqui alguns sistemas de cloração automáticos. A gente pode usar o cloro líquido. Podemos usar o cloro em pastilha também, tá? Essas bombas, elas são bombas automáticas, muitas delas são providas com alarme, esse alarme dispara quando o teor de cloro residual está abaixo desse mínimo, né? Abaixo desse 0,2, tá? E esse cloro, ele vai ser distribuído, ele sai no tronco de distribuição de água para toda a indústria frigorífica. Então, é uma estação de cloração, tá? Aqui a gente já vê uma estação automática, isso aí é o sistema mais sofisticado que existe hoje, né? É uma central de cloração. Então, já tem leitores automáticos aqui, ó, já lê o pH da água, já lê o teor de cloro da água, existem sensores, o tempo todo, toda a água passa nessa central, né, de distribuição para o estabelecimento e ela é clorada aí automaticamente, tá? Então, por quê? Porque é uma exigência para o estabelecimento nas normas complementares e também no programa de autocontrole de água. A IF deve proceder o controle diário da cloração através de um dosador colorimétrico de comprovada eficiência, mantendo o livro próprio para anotação dos resultados. Então, nós temos que seguir o programa de autocontrole de água. O que ele prevê? Que essas análises sejam realizadas diariamente. Quem vai realizar essas análises? A empresa, a equipe do controle de qualidade da empresa, né? Porque isso está descrito no programa de autocontrole de água. E a IF também vai fazer para quê, gente? Para ver se esses dados estão compatíveis. Então, nós usamos kits colorimétricos. Esses kits, eles utilizam reagentes. Nós vamos coletar as amostras de água em pontos de coleta de água. Esses pontos, eles vão ser identificados ao longo da indústria. Então, você pode ter em pias, você pode ter em pontos de água, por exemplo, o chuveiro de carcaças, né? O chuveiro após sangria, no caso de suínos, o chuveiro no final da área suja, o tanque de escalda não, que a gente não pode, mas a água de entrada do tanque, tá? Então, esse ponto ele está identificado, ponto número 1, número 2, você vai descrever quantidade de pontos que você tem, coletar no frasquinho próprio, né? Isso aqui você pode, no caso dessa análise colorimétrica, existem os reagentes que você vai pingar, os tipos de reagentes descritos nesse kit, faz uma leve agitação e aí tem um gabarito. Alguns já dão a leitura automática, aqui a gente põe esse frasquinho aqui dentro, ó, tem um buraquinho aqui que você coloca e ele já dá a leitura. E outros, ele tem tipo um gabarito colorimétrico, ou seja, pela cor. Quanto mais rosa, esse rosa puxado para o pink ficar, maior é o teor de cloro residual que tem nessa água, tá? Quanto mais claro ficar, quanto mais próximo, né, do incolor, da cor da água, da cor não, que a água não tem cor, né, incolor, quanto mais claro ficar, menos cloro residual tem. Então, nós podemos também, nesses pontos de coleta que estão distribuídos, fazer coletas de água para quê? Para mandar para o laboratório, fazer análises tanto físico-químicas como microbiológicas. Por quê? Porque é uma exigência legal, tá? Então, assim, quando a gente vai montar o projeto do frigorífico, quando a gente vai prestar esse tipo de consultoria, de assessoria, tem que orientar bem com relação à água, porque vai ficar para sempre, a gente vai olhar para sempre esse processo.
A água vai ser armazenada em reservatórios, os reservatórios eles podem ser elevados, eles podem ser subterrâneos, eles podem ser ao nível do piso, mas eles devem ter capacidade compatível com a demanda diária de água e altura suficiente que permita, junto com a tubulação de diâmetro adequado, boa pressão da água para uso na indústria. Então, as normas complementares, elas preveem esses tipos de reservatórios, né? É importante que a empresa tenha os reservatórios, que esses reservatórios eles sejam mantidos fechados, em local que, né, não tenha acesso de pessoas, isolados, fechados. Esses reservatórios eles têm que ser lavados de tempos em tempos, a gente também precisa comprovar isso através de planilhas, né, para o órgão fiscalizador, no caso o CIF. E cobertos, né? Para quê? Para não ter poeira, folha, animais, passarinho, né? Vir aqui tomar água, tomar banho no reservatório. Então, eles têm que ser mantidos fechados e isolados, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui e nós voltamos no próximo bloco para dar continuidade à nossa aula.